Oi, meu nome é Juan Ignacio Ferreiras. O nome dessa apresentação, desse trabalho, é Outros Caminhos, Outros Corpos, Outras Músicas. Primeiras leituras e reflexões iniciais sobre a relação entre as práticas somáticas e a improvisação livre e música. Meu nome é Juan Ignacio Ferreiras, eu sou atual doutorando da FMG. Vou contar um pouco. Desde já uns quase 15 anos, eu venho trabalhando muito com dança contemporânea, como violoncelista ou como improvisador. E com esse passo do tempo, quanto ao trabalho feito, comecei a notar que era uma questão de interesse o corpo do músico, para o pessoal de dança contemporânea. E assim passei a colocar o meu próprio corpo em jogo nesses projetos, que eram aulas, que eram performances, que eram peças de dança que fiz em festivais, etc. Procurando desenvolver assim mais consciência sobre as diferentes possibilidades que o corpo do violoncelista possui no palco. Assim, nesse ano agora, eu ingressei no doutorado aqui na UFMG, sendo orientado pelo Fernando Rocha e fazendo aula de violoncelo com a Alice Pittenberg. E o meu pré-projeto de pesquisa se concentra em explorar as possibilidades corporais disponíveis ao violoncelista na improvisação livre. Como algumas questões de improvisação livre que acho interessantes e relevantes para esse trabalho é a ausência de uma gramática prévia, faz que a gente tenha um incentivo para a experimentação e de um repertório próprio de ações, a não ter certa estrutura, certo material que a gente já tem como base. A gente tem uma plena liberdade num ponto. Então, nesse sentido, a gente consegue abordar aspectos da performance que frequentemente são negligenciados. Nesse caso, talvez a principal pergunta do meu projeto de pesquisa é por que o corpo do músico deveria se restringir a modos convencionais de movimento quando os sons resultantes são não tradicionais. Enquadrado metodologicamente na pesquisa artística, considero ela muito útil e pertinente, porque tanto a prática artística, como parte essencial do processo de pesquisa, e também como um produto dela, e a teoria, que enriquece a prática e, por sua vez, é enriquecida por ela, são partes constitutivas e complementares desse modo de pesquisa, segundo Bourdon. E também acho que o foco está no trinômio ser, fazer e pensar, que visa inverter a direção do pensamento, aumentando a tendência de que os conceitos surgiram da própria prática. E acho que isso é importante no meu caso, porque realmente nasceu assim. A minha pesquisa, assim, fora da universidade, como músico, de estar explorando na sala de dança com dançarinas e dançarinos, chegando agora, né, a certa sistematização dessas ideias e um projeto que está realmente começando agora, né? Mas realmente está surgindo a própria prática, tenho refletido muito e tenho voltado à própria prática, para saber essa relação de mútua incidência, né, entre a prática e a teoria. Então, como objetivo desse trabalho que apresentou hoje, brevemente, é explorar como a integração entre práticas somáticas e improvisação livre pode gerar novas materialidades sonoras e gestuais, posicionando o corpo como ponto de partida para a criação e para o desenvolvimento do fazer musical. E as perguntas são: como os hábitos corporais estabelecidos podem ser deconstruídos para descobrir novas formas e, assim, novos resultados musicais? Em que medida as práticas somáticas podem facilitar a transformação tanto dos referenciais físicos quanto mentais no processo improvisatório? Então, nesse trabalho aqui em particular, o que eu vou fazer algumas reflexões sobre leituras que fiz sobre Feldenkrais e Eutonia, particularmente, e vou também apresentar uma breve performance que eu fiz com essas ideias na cabeça, né? E também um breve teste que eu escrevi como apresentação e com explicação dela, né? Que pega como material principal, como disparador, na verdade, o poema O Corpo, do poeta e músico paulista Armando Antunes. O projeto original de pesquisa tem como interesse a música contemporânea, a dança contemporânea e as práticas somáticas. As práticas somáticas nasceram como uma proposta da professora Raquel Pires, pertencente à Escola de Belas Artes, que
ela leu o meu projeto, gerosamente fez algumas sugestões quando eu estava me apresentando, e encontrou que eu falava sobre desfazer certos hábitos. E aí eu acho interessante que eu comece a mexer com esse mundo que, para mim, não era tão desconhecido, porque eu tinha feito alguma coisa na técnica Alexander e de Feldenkrais, mas não tinha ouvido muito a respeito. Ela me convidou assim, a participar das suas aulas de percepção corporal na Escola das Artes, onde eu esteve fazendo aulas, e onde eu me encontrei com esses textos e eu me vi motivado a fazer essas reflexões, né? É, então, conhecimento somático como aquele que é sensível a si mesmo e que se baseia na dinâmica corpo-mente, né? Buscando uma intensificação na comunicação entre o cérebro e o corpo. A gente acho que já ficou velho, mas tem muita tradição em pensar por um lado a cabeça, por um outro lado o sentir, né? Então, essa diferença entre o cérebro e o corpo, e a gente está pensando nessa aproximação somática, uma relação muito mais intrínseca, mais intensa entre os dois, nas quais é muito complexo separar eles, sim? É, então, compreender de que maneira podemos nos organizar internamente para realizar determinada ação. Aí que o Feldenkrais, por exemplo, procura ampliar essas possibilidades, né? E se procura essa livre escolha. A gente tem, ante uma determinada ação, a gente vai procurar diferentes opções, sim, para encontrar a que seja mais saudável, né? E que não seja essa resposta automática, que é o que acho que muitas práticas corporais tentam desfazer, essa resposta automática ante o estímulo. E acho que aqui a gente encontra uma primeira relação com a improvisação livre. Entanto, a gente se encontra com uma quantidade imensa de opções. Muitas vezes, improvisar com outros, a gente tem essa resposta, né? A gente escuta, a gente responde. Acho que a procura está em procurar uma resposta que não seja automática, que seja, talvez, dessa habitual, né? Que fuja do hábito, né? E nesse ponto, acho interessante pensar que tipo de hábitos, porque pensar hábitos corporais, hábitos mentais, acho que na verdade são hábitos somáticos nesse ponto, e para a gente também são hábitos sonoros. O que a gente faz como resposta a uma coisa? E o que a gente acostuma fazer, o que a gente pode não fazer, pode refazer, pode desfazer esse hábito automático para pensar outro jeito, de pensar o gesto que vai ter um som como consequência, né? A livre escolha do Feldenkrais e o esforço inicial de Toninha também, que ele fala uma intenção é o responsável pela evolução do movimento que será desenvolvido. Então, essa é a primeira essa primeira ação, né? Essa é a intenção, ele fala na verdade na Antonia, e acho que vai ter um ponto bem parecido, né? Como a gente pode deixar isso passar. Eu ministro um workshop de introdução à improvisação livre, no qual uma das diretrizes é justamente essa. Ter um estímulo, deixar passar a primeira ideia, a segunda e fazer a terceira. Aí a gente se encontra aí com um material bem mais desconhecido para a gente, mas que muitas vezes é muito mais interessante, né? Tem uma frase muito boa de um crítico japonês de cine, Fujito Ryoshi. Ele fala: o verdadeiro desafio vem depois, nas segundas partes, quando já se deixou tudo. A história pessoal, as ideias, os truques, é que aparece a verdadeira criação. E acho que lá a gente tem um principal desafio nesse sentido, na hora de pensar em improvisação livre, em sua relação com as práticas somáticas, de pegar esse desafio, de realmente evitar essa reação automática, né? de mergulhar sobre as possibilidades que a gente tem como músicos, que o nosso corpo tem. E aí acho que a minha proposta, em um ponto que ressoa com essa postura das práticas somáticas, é pensar o corpo no primeiro lugar. O que eu posso fazer com o corpo de um jeito diferente? Para que o som seja diferente. O que eu acostumo fazer com o corpo quando vou tocar? E o que eu posso fazer diferente, então? Na relação por exemplo, meu braço direito ou com o meu braço esquerdo? Ou até com a minha cabeça, minhas pernas, meu tronco. O trabalho feito tem que ver com isso, que agora eu vou mostrar um pouco. Gosto, sim, de fechar essa parte da apresentação com uma cita do Gandolfo, que um texto foi Feldenkrais, que ela fala assim: o dançarino, o músico, o improvisador, também do dicionário, mergulha na pesquisa incessante de deconstrução dos movimentos, sons, ações,
permite o dicionário, usuais, constrói novos caminhos, investiga novos apoios e experimenta outras formas de equilíbrio e desequilíbrio. Isso é uma odisseia. Então, desfazer os hábitos somáticos, musicais, eu faço o que é difícil, no entanto, a gente sempre está influenciado e é difícil não roubar também, mas acho que essa procura é interessante na busca de manter essa própria voz, né, que seja um pouco mais complexa e diferente. Alguém, o nome da performance que eu fiz para fechar a disciplina de percepção corporal com Raquel Pires, parte do poema Manuel Antunes, e eu fiz um pequeno texto para apresentar ela. 1. Penso em mover o violoncelo e na maneira como isso repercute no meu próprio corpo. Penso em projetar os gestos que faço para tocar. Com as minhas duas mãos, os movimentos mais inconscientes da minha cabeça, o balanço do meu tronco e das minhas costas, da minha escápula e das minhas clavículas, na região do ombro, etc. Penso também na música como uma consequência, talvez fortuita e aleatória, dos gestos. 2. Penso nas relações opostas, complementares. Ao redor do corpo, por exemplo, pensar no meu antebraço é pensar, por sua vez, no meu pulso e no meu braço. E pensar no meu braço é pensar na sua relação com a clavícula. E pensar na clavícula é pensar na escápula, e etc. Ao redor dos meus gestos sobre o instrumento, pensar na mão direita, arco, pizzicato, sulla cassa, é pensar na mão esquerda, dedo sobre o espelho, pizzicato, sulla cassa, fora violoncelo, e etc. Ao redor do som, pensar no agudo é pensar no grave. Pensar no forte é pensar no suave, e etc. E, finalmente, ao redor de tudo, como é acima e abaixo, como é dentro e fora. Nas palavras do Carolino. 3. Penso respirar. Penso que o tempo passa. Talvez fazendo pouco ou nada, porque penso que nada, com o tempo passando, já é alguma coisa. Palavras, outra vez, de Arnaldo Antunes. 4. Penso no começo. Penso no fim. E penso nas repetições e na maneira como fazer o mesmo nunca é fazer o mesmo. Porque tanto o tempo quanto a sangue correm. Ficar olhando anos, se pode ver crescer o cabelo. O corpo existe, o que foi feito, por isso tem um buraco no meio, no meio, no meio, no meio, no meio. Então, palavras finais, como começo, as práticas somáticas podem ser de grande ajuda, inibindo esses modos mais habituais de pensar e agir, lançando-nos a territórios desconhecidos e, talvez, justamente por isso, mais ricos e coloridos. As referências são essas aqui, e eu agradeço muito a possibilidade. Obrigado.